Fala, torcida alviverde! Estamos de volta com conteúdo exclusivo sobre o nosso querido Porcão. Antes de mais nada, já se inscreve no canal e deixa aquele like. Assim você fica por dentro de todas as notícias do Palmeiras. Sem mais enrolação, vamos às notícias. Ele parou tudo. Em uma entrevista que mal havia começado, Paulo Nunes soltou uma frase que arrepiou até o mais neutro dos torcedores: "O Everton é o melhor goleiro que eu já vi jogar." Não foi só uma opinião qualquer, nem dita de forma protocolar. Foi um recado direto, carregado de admiração, reconhecimento e, sobretudo, respeito. O ex-jogador, que já vestiu camisas pesadas no futebol brasileiro, não costuma exagerar em suas análises, mas desta vez, ele deixou claro, está impressionado com o camisa 21 do Palmeiras. A fala de Paulo Nunes caiu como um raio nas redes sociais. Em minutos, torcedores alviverdes passaram a compartilhar o trecho, exaltando o peso da declaração. Afinal, não se trata de qualquer ex-atleta, mas de um campeão da Libertadores, conhecido por sua sinceridade e por não medir palavras. E dessa vez, ele não economizou elogios ao Everton. Em sua análise, Paulo destacou não apenas as defesas difíceis, mas o conjunto da obra, o posicionamento, a frieza nos momentos decisivos, a liderança em campo e, acima de tudo, a regularidade. Não é só um goleiro que faz defesas espetaculares, é um que passa segurança em todos os jogos. Isso é raro, disse ele, com convicção. O Everton, que já coleciona títulos importantes pelo Palmeiras, como a Libertadores, a Copa do Brasil e o Brasileirão, parece ter conquistado algo ainda mais raro: o reconhecimento unânime de jogadores da velha guarda. Não é fácil agradar quem já viu Marcos, Rogério Ceni, Dida e tantos outros monstros da posição. Mas o Everton conseguiu. O goleiro, inclusive, soube da declaração logo após o treino na academia de futebol. Segundo pessoas próximas, ele ficou visivelmente emocionado. Não respondeu de forma pública, mas o sorriso no rosto e a reação nos bastidores disseram tudo. É o tipo de reconhecimento que não se compra, se conquista com suor, dedicação e títulos. Para muitos, Paulo Nunes simplesmente verbalizou o que a torcida já vinha sentindo há tempos. Em decisões, o Everton é gigante. Quando a bola pinga na pequena área adversária, há esperança; quando pinga na nossa, há o Everton. E essa confiança tem sido essencial para os momentos de glória do Verdão nos últimos anos. Não é de hoje que o goleiro mostra estar num nível acima. Desde sua chegada ao clube, ele assumiu a meta como se fosse dono dela desde sempre. Cresceu em clássicos, brilhou em finais e jamais se escondeu nos pênaltis. A cada disputa decisiva, o Everton parece mais preparado, mais frio e mais dominante. Paulo Nunes também fez questão de destacar o lado humano do goleiro. Segundo ele, o que mais impressiona em o Everton não são só os reflexos ou as defesas incríveis, mas a postura fora das quatro linhas. Ele é um líder, um exemplo de profissional. Não vejo ele fazendo firula, dando entrevista polêmica ou se escondendo. Ele fala na bola. E fala bonito, declarou o comentarista. Esse tipo de afirmação, principalmente vindo de alguém como Paulo Nunes, tem peso. É quase uma chancela oficial de que o Everton está, de fato, entre os grandes. Ou melhor, como disse o próprio Paulo, no topo. Afinal, quando um ídolo do passado se curva a um nome do presente, é porque a história está sendo escrita diante dos nossos olhos. E que história vem sendo escrita? Nos últimos 4 anos, o Palmeiras coleciona troféus, e em todos eles, há a assinatura discreta, porém essencial, de Everton. Seja com defesas milagrosas ou com aquela bola encaixada que mata o contra-ataque do rival, ele sempre está lá, como uma muralha silenciosa. Os torcedores do Verdão sabem o que têm em mãos. Não à toa, toda vez que o nome de Everton é anunciado no Allianz Parque, o estádio explode. Não é só gratidão, é admiração genuína por alguém que veste a camisa com honra. E agora, com o respaldo de Paulo Nunes, essa idolatria só tende a aumentar. Nos bastidores, já se fala até em homenagens futuras. Há quem defenda uma estátua, outros querem seu nome eternizado entre os maiores da história do clube. Seja qual for a forma,
O sentimento é claro, o Everton é símbolo de uma era vitoriosa e merece ser lembrado como tal. Para Paulo Nunes, a comparação é inevitável. Já vi muita gente boa debaixo das través, mas o Everton é diferente. Ele é completo. Palavras que ecoam com peso, principalmente porque não se tratam de bajulação. São fatos, testemunhos de quem conhece os atalhos do campo. E para quem achava que a posição de goleiro já tinha alcançado seu auge no Palmeiras com nomes como Marcos, talvez seja hora de rever os conceitos. Não se trata de apagar o passado, mas de reconhecer o presente. E o Everton, com a bola nos pés ou nas mãos, está escrevendo um dos capítulos mais sólidos da história alviverde. A fala de Paulo Nunes não encerra um debate, ela inicia uma celebração. Porque quando os grandes reconhecem os grandes, o futebol agradece. E o torcedor do Palmeiras, mais uma vez, pode se orgulhar, o seu paredão é, nas palavras de um ídolo, o melhor que já se viu. Olá torcedor alviverde, antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Porcão Alviverde News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Palmeiras de forma exclusiva. Bora continuar! O impacto das palavras de Paulo Nunes ainda reverbera pelos corredores do futebol brasileiro. Ao afirmar que o Everton é o melhor goleiro que já viu atuar, o ex-atacante não só elogiou um atleta, como cravou uma opinião que ressoa como um manifesto de respeito e admiração. Em tempos onde críticas são mais comuns do que aplausos, essa declaração rompeu a rotina do noticiário esportivo e colocou o camisa 21 do Palmeiras sob os holofotes de maneira ainda mais intensa. O Everton, que já vinha sendo exaltado por sua consistência técnica, agora passa a ser visto por uma nova ótica, a de ídolo consolidado. Para muitos torcedores, a fala de Paulo Nunes serviu como confirmação de algo que já se sentia nas arquibancadas. O goleiro não é apenas um bom jogador, ele é um pilar da história recente do Verdão. O curioso é que, mesmo sendo titular absoluto e multicampeão, o Everton jamais fez alarde sobre seus feitos. Sempre discreto, prefere se expressar com defesas cirúrgicas, saídas certeiras e orientações firmes aos companheiros. É o tipo de jogador que deixa a vaidade de lado para priorizar o coletivo. E talvez seja exatamente isso que o torna tão respeitado por figuras como Paulo Nunes. A identificação do goleiro com o clube também é um ponto fundamental. Desde que chegou ao Palmeiras, o Everton abraçou a camisa com alma. Seu comprometimento com o escudo, sua seriedade nos treinos e sua postura diante da imprensa são reflexos de alguém que entende a grandeza do que representa. E quando alguém como Paulo Nunes reconhece isso, a reverência ganha ainda mais peso. A relação entre grandes nomes do passado e os protagonistas do presente é sempre marcada por uma linha tênue entre crítica e admiração. Por isso, quando um ex-jogador consagrado se rende ao talento de um atleta atual, é sinal de que algo especial está acontecendo. Paulo Nunes, que viu de perto goleiros lendários em sua carreira, enxergou em Everton um diferencial raro. O momento da declaração também chamou a atenção. Em meio a uma temporada exigente e repleta de desafios, o Everton recebeu um elogio que pode servir como combustível emocional. Palavras têm poder, especialmente quando vindas de quem entende do assunto. E as palavras de Paulo Nunes, ditas com firmeza e paixão, parecem ter despertado ainda mais reconhecimento pelo goleiro. Nos programas esportivos, a repercussão foi imediata. Comentaristas, apresentadores e ex-jogadores se debruçaram sobre a frase de Paulo Nunes, tentando analisar até onde vai o impacto de Everton na história do Palmeiras. Alguns já o colocam entre os 3 maiores da posição no clube. Outros, mais ousados, dizem que a nova geração deve aprender seu nome desde cedo. A torcida, como era de se esperar, abraçou a fala com fervor. Em grupos de WhatsApp, fóruns e redes sociais, a imagem de Paulo Nunes ao lado da frase virou meme, virou mantra, virou orgulho. Para os palmeirenses, não há dúvida, se Paulo falou, é porque viu de perto o que muitos ainda relutam em aceitar. O Everton é, sim, um monstro sagrado da meta alviverde. E o que dizer do próprio Everton? Fiel ao seu estilo, ele não entrou na onda de autocomemoração. Pelo contrário, seguiu sua rotina, treinando em silêncio, focado nos próximos compromissos. Mas é impossível negar que ouvir tal afirmação mexe com qualquer jogador.
Ainda mais vindo de um campeão que conhece os atalhos do campo e os bastidores da bola. Com o passar do tempo, essa frase dita por Paulo Nunes tende a se tornar histórica. Assim como as defesas de Everton. Porque quando o futebol une passado e presente em gestos sinceros de reconhecimento, não há como ignorar, estamos diante de uma lenda viva. E a história do Palmeiras, já tão rica, acaba de ganhar mais um capítulo inesquecível. Trazemos notícias atualizadas do Alviverde todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários. Isso é muito importante para o Palmeiras. Até o próximo vídeo.